Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Nós vamos agora fazer a correção, os comentários aí sobre a semana 4 do nosso PET 3 de História, né? Para a gente finalizar esse PET 3 e estarmos aí preparados para, né, o PET 4, né, na semana seguinte. Então, aqui na semana 4, nós vamos falar sobre os povos, né, indígenas do período pré-colombiano que habitaram aqui o território brasileiro, né? Ou seja, do período antes da chegada aí dos portugueses. Tá? Na semana 3, a gente trabalhou, né, os povos indígenas da América Espanhola, né? Da região que foi colonizada pelos espanhóis. Tá? E nós falamos ali, né, dos incas, dos maias, né, dos astecas, suas formas de registro, né, um pouquinho ali do seu modo de vida. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a diversidade aí dos povos indígenas, né, no território brasileiro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo de 9 minutinhos, 8 minutos, que vai falar sobre as raízes, né, do Brasil, sobre os povos indígenas, um pouquinho sobre os seus comportamentos, né, sobre o primeiro contato que eles tiveram, né, com os portugueses, tá? Um pouquinho ali, né, dos seus costumes, da sua cultura, de alguns grupos indígenas. Então esse videozinho ele vai dar uma introdução muito bacana, né, para o tema que a gente vai falar aqui, para o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui na semana 4. Então vamos lá. Aqui, né, nós temos um texto que é uma reportagem da CNN Brasil, tá, falando aí que em Salvador foi descoberto aí alguns artefatos indígenas, né, artefatos arqueológicos aí na cidade de Salvador, que datam aí, né, como sendo aí os mais antigos do período aí pré-colombiano aí né, no território brasileiro. Então vocês façam essa leitura aqui, né, no período pré-colonial, tá? Então nós façam essa leitura aí. É um texto que traz um conhecimento acerca de alguns dos grupos indígenas, né? Então está falando que aqui na Bahia, né, que se foi encontrado em Salvador, e esses artefatos aqui pertenciam aos índios, né, do grupo aqui Tupi-Guarani, né, que eram dois grupos, né, indígenas aí distintos, né, mas ao mesmo tempo semelhantes. Então nós temos os tupis e nós temos os guaranis, né, e aqueles que abordam um pouquinho da cultura dos dois são chamados aí de tupis guaranis, tá? E desse grande tronco linguístico, né, o tupi-guarani, nós temos diversos outros, né, povos, tá? Que a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Então, esse texto aqui, ele pouco vai contribuir para, né, as questões, mas é interessante para a gente aprofundar, né, o conhecimento sobre os indígenas que viveram aqui no Brasil. Então vamos lá para as atividades. Tentar ser mais breve possível aí. Número 1. No mapa abaixo, você consegue identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro na América pré-colombiana. Já falamos que pré-colombiana porque trata, né, da América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Observe-o e logo em seguida responda as questões. Então aqui nós temos a América do Sul, né? Primeiramente a gente tem que ter ideia de onde fica o território brasileiro, qual que é a dimensão do território brasileiro aqui, né, no mapa da América do Sul. O território brasileiro é o maior aqui, né, da América do Sul, e ele corresponde, né, mais ou menos a esse território todo aqui, ó, tá? Então, qualquer dúvida, vocês procurem no livro de geografia, no livro de história mesmo tem alguns desenhos aí, né, do mapa do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, mas é mais ou menos, né, nesse círculo, nesse formato aqui que eu estou passando o mouse para vocês. Tá? Então, essa é a primeira dimensão que vocês têm que ter. Então, olha lá. Quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana estão representados na imagem? Então, estou perguntando só os que estão representados na imagem. Seguindo aqui aquela linha, né, territorial aqui que eu mostrei para vocês, né, nós temos aí os Arawak, né, os Caribe, os Tupis, os Gés e os Guaranis. Então, são
esses 5 povos indígenas aí no território brasileiro. Aí, letra B. Pesquise no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. Né? Então, vocês podem, né, digitar aí no Google, né, ou então acessar aí o capítulo do nosso livro. Né? Eu coloco na descrição aí também qual que é o que trata sobre esse tema, que agora de cabeça eu me esqueci. Algumas informações a respeito desses povos, né? Como que eles viviam. Então, vocês provavelmente vão achar respostas parecidas. Né? Eles eram geralmente grupos seminômades, né? Viviam da caça e da coleta em sua maior parte, mas tinham um conhecimento da agricultura também, né? A gente já falou um pouquinho disso, tá? Então, esses são algumas informações, né? Eram grupos seminômades, né, que viviam em aldeias, possuíam uma diversidade linguística muito grande, né? Eles eram diferentes entre eles, tá? Então, foram os europeus que chegaram aqui e chamou tudo igual de índio, né? Mas eles eram totalmente diferentes uns dos outros, né? Eram mais de 300 povos indígenas com línguas diferentes, tá? Com costumes diferentes e viviam aí, eram caçadores, coletores e tinham conhecimento da agricultura também. Então, são algumas informações básicas, né, que vocês vão encontrar, mas aí pesquisando mais a fundo, vocês podem colocar outras também. Letra C. Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Né, vocês fazendo essa pesquisa também, né, vocês vão encontrar aí, por exemplo, os tupinambás, tá? Que eram outro grupo indígena aí, né? Os tamoios, né? Outros grupos indígenas aí que ocuparam o território, né, brasileiro da América pré-colombiana, tá? Então nós temos aí os tamoios, nós temos aí os aimorés, né? Nós temos aí os tupinambás, nós temos aí os carijós, enfim, nós temos aí os botocudos e tem uma diversidade de povos aí que vocês vão encontrar, né? Além desses que eu já citei. Aí letra D. Quais povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? Então, vocês vão colocar aí, ó, são os povos indígenas do grupo, né, Macro-G, né, do grupo Macro-G e Guarani, né? Dentre esses, então vocês vão colocar aqui, ó, os grupos, né, Macro-G, né, os grupos Guaranis, aí nós vamos ter aí os Krenaques, né, com K, né, Krena, né, Krenaques, isso, KS, tá? Os Krenaques, tá? E esses são alguns dos grupos que viveram aqui na região que compreende o estado de Minas Gerais. E aí, ó, pesquise na história da sua cidade e descubra quais povos indígenas habitavam o seu território. Né? Então, vocês vão pesquisar aí um pouco sobre a história de Lafayette, né? Vocês podem, né, fazer esse tipo de pesquisa, né? Quais povos indígenas habitaram, né, o território de Lafayette. Vocês podem até já saber essa resposta, né? Porque na nossa praça, né, ali em frente ao Museu Antônio Perdigão, tem a estátua ali, né, de uma índia. Aquela índia ali é de origem carijó, né? Então, os índios carijós habitavam aqui o território de Conselheiro Lafayette, tá? Nesse período aí, antes da chegada aí dos europeus. Eles habitavam, inclusive, né, os seus aldeamentos naquela parte alta ali da matriz, tá? Então, são os índios carijós. Inclusive, nós temos um bairro na nossa cidade, né, que homenageia esses povos indígenas aí, os carijós. Aí a número 2. O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que se localiza nos municípios piauenses de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São José do Piauí e São Raimundo Nonato. Esta área tem a maior e a mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana. Abaixo você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda as questões.
Então, aqui uma imagem, né, de uma pintura rupestre. A gente já trabalhou, né, sobre pinturas rupestres, então vai estar bem fácil da gente responder essas questões aqui. Qual nome se dá a esse tipo de registro? Bom, pintura rupestre, né? É o que a gente já falou. Essas imagens, né, esses registros aqui nas paredes rochosas das cavernas, né, ficaram conhecidos aí como pinturas rupestres ou arte rupestre também, né? Pode ser, tá? Letra B. Quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? Né, a gente já fez até uma experiência aí de pintura rupestre, né? Então, eles utilizavam plantas, minerais, resinas, né, de árvores ali para dar uma liga, tá? Terra, tá? Então, são carvão, são alguns dos recursos, né, que eles utilizavam para fazer a tinta dessas pinturas rupestres, tá? Letra C. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento, né, da América? Bom, o que ela pode nos dizer? Nos diz que eles viviam em grupos, né? A gente pode interpretar dessa forma, devido aos grupos de pessoas aqui ao redor desse animal, né? Pode nos indicar que eles não conheciam a escrita, né, e faziam esse tipo de registro. Tá? Então, nos indica alguns comportamentos, né, alguns modos de vida deles, né, algumas cenas do cotidiano eram retratadas nessas pinturas. Tá? Então, são isso daí que as imagens, as pinturas rupestres podem nos indicar sobre esses povos aí. Tá? Aí, letra D. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Sim, é possível, né? É possível identificar cenas de rituais, cenas de dança, cenas de caça, né? Então, alguns comportamentos, né, alguns hábitos, né, que eles faziam no seu dia a dia, registrados aí nessas pinturas. Tá? Então, por mais que algumas pinturas a gente não tenha, né, não consiga interpretar o seu significado total, né, porque muito se perdeu ao longo do tempo, muitos a gente ainda consegue, né, bater no olho aí, interpretar o que eles queriam, né, ilustrar ali. Letra E. Quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Bom, a principal diferença é que os povos pré-colombianos aqui no Brasil não, né, tinham registros aí pictográficos, né, e de escrita, ideográficos. Né? A escrita na Mesopotâmia era pictográfica, era ideográfica, né? Ou seja, símbolos que correspondiam a sons, né? Aqui no Brasil não tinha esse domínio da escrita, né? Eram pinturas feitas em paredes. E outra diferença era o local onde que eram registrados essas informações. Na Mesopotâmia, a escrita ali, os registros eram feitos em tabuletas de argila, né? A gente viu na semana 2 aqui, né, ainda fresca, eles escreviam e colocavam no forno para secar. Aqui no Brasil, eles faziam esse tipo de registro em paredes, né, de rochas, dentro de cavernas, montanhas, tá? E aí por diante. E a número 3 aí, para a gente fechar. Há cerca de 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixes e outros animais. Esse amontoado de conchas ficou conhecido como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período pré-histórico. Então, a imagem 1 é a imagem aqui de um amontoado de conchas, né? De um sambaqui, tá? Sambaqui de Figueirinha, em Jaguaruna, tá? E a imagem 2 é o território brasileiro. Essa imagem aqui serve até para a gente fazer a comparação lá, né, na primeira imagem da questão 1, né, para vocês identificarem os povos indígenas. Então, a imagem aqui do Brasil com os estados brasileiros, né, e pegando aqui os principais estados aqui do litoral, onde que cada um desses pontinhos, né, vermelhos aqui, esses triângulos vermelhos aqui, correspondem a um sítio arqueológico aí de Sambaqui. Então, vamos lá. Letra A. O que você observa na imagem 1? Então, o que vocês observam na imagem 1? Né?
um monte, né? Um amontoado de conchas, né? E esse amontoado de conchas aqui está coberto com a vegetação, né? Com muita areia, né? Correspondendo aí à beirada, né? O litoral brasileiro, né? As praias brasileiras, tá? Muitas praias brasileiras, né? Têm essa característica aqui, né? Uma vegetação mais rasteira, né? Com muita areia. Tá? Então, é isso que a gente consegue observar. Né? A gente não consegue ver aqui as conchas, tá? Mas se vocês digitarem na internet imagens de sambaquis, vocês vão ver muitas conchas, tá? E algumas outras imagens que eram encontradas dentro dos sambaquis, né? Junto ali, né? Com esse amontoado de conchas de ossos de peixe. B. Pesquise no livro didático ou na internet e descubra a função dos sambaquis. Olha, a principal função dos sambaquis era, né, de servir ali como se fosse um cemitério, um depósito ali de restos alimentares, tá? Então, eles colocavam, né, no mesmo lugar o que eles consumiam, né? Consumia ali os, né, não sei como é que chama, dentro das conchas ali, né, mas os moluscos ali, colocava as conchas, né, comia o peixe, deixava ali o osso, alguns outros animais pequenos. Só que nesses sambaquis eles também enterravam seus mortos dentro de urnas funerárias, tá? Já foram encontradas algumas imagens de zoólitos, né? Os zoólitos eram imagens de animais feitas em pedra, né? Estilizadas em pedra, tá? Então, tudo isso daí já foi encontrado aqui no sambaqui. Então, é uma função aí que a gente não sabe muito ao certo se servia de cemitério, né, se servia de restos, só de depósitos de restos alimentares, tá? Então, vocês podem colocar essas duas funções aí, tá? De servir de cemitério e de restos alimentares, de depósito. Aí, letra C. Olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos dos sambaquis? Bom, a região, né, sul, sudeste e o nordeste, que são regiões aqui onde que, né, tem litoral, tá? E onde que nós temos aqui a presença de sambaquis. Aí, se vocês quiserem colocar aí, né, os estados, aqui no Nordeste também já foram encontrados sambaquis, tá? Mas a maior parte, né, está aqui nessa região Sudeste e Sul. Então, se vocês quiserem colocar aí, ó, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, podem colocar. Letra D. De que forma podemos relacionar os sambaquis com a sua presença, né, no litoral do país? Bom, exatamente o que foi encontrado nesses sambaquis, tá? Que eram conchas, né, restos de peixes, então, e alguns outros animais ali, né, marinhos, e a grande quantidade, né, desses elementos aqui, né, desses restos alimentares, né, desses restos aqui de peixes, enfim, porque somente no mar eles iriam conseguir tirar, né, uma quantidade enorme, né, desses alimentos aí para conseguir amontoar, né? Tinha montanhas aqui, né, de 20 metros, né, os sambaquis formados de 20 metros, né, de restos alimentares, né, compostos aí de conchas, né, moluscos e peixes. Tá? Então, a gente consegue assemelhar exatamente por conta do que foi encontrado nos sambaquis, tá? Então, somente no litoral do país eles iriam conseguir criar aí esses sambaquis, e por isso que a gente não encontra sambaquis no interior do país. E a letra E, o que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram, né, o Brasil no período pré-histórico? Bom, a gente consegue identificar aqui um pouco aqui, os locais, né, o seu modo de vida, né, os locais onde que eles viviam, que eles tinham hábitos ali seminômades, tá? Porque eles tinham muito mais alimento, né, disponível nessa região, então eles não precisavam se deslocar com tanta frequência, né, quanto os grupos que dependiam de caça,
tá? Porque no mar aqui eles conseguiram tirar muito mais alimento, tá? Então eles eram seminômades. Pode nos indicar aí os seus hábitos alimentares, né? Se alimentavam aqui muito mais de peixes, né? De frutos marinhos, né? E também, né? Devido aí ao seu estilo artístico, né? Como eu disse para vocês, foi encontrado aí, né? Zoólitos, né? Dentro dos sambaquis, tá? Então, são alguns dos hábitos aí que o estudo sambaquis, né? Nos possibilita conhecer e aprender um pouquinho mais sobre esses povos que habitaram aí o litoral, tá? E aí a gente chega no final da nossa apostila, né, número 3, né, do nosso PET 3, né, semana 4. Se tiverem ficado com alguma dúvida, né, eu vou estar pronto aí para responder vocês aí no nosso horário de aula, né? Anotem aí as dúvidas de vocês, as palavras, né, e façam essas pesquisas, né, que as questões pedem, né, para ficar mais completo aí o conhecimento de vocês, tá? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.